Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos que estão aqui, a todos que estão em casa, que eu acho que hoje tem um grande número, né, assistindo em casa por conta do frio, e que Jesus nos abençoe em nossas reflexões dessa noite, que elas possam, de alguma forma, nos ajudar nessa nossa caminhada. Eu fiz uns slides porque nós temos algumas coisas para ler, então eu fiz os slides, só que eu tive um problema de transmissão do meu computador. Então os amigos lá dentro vão me ajudar e eu vou ficar assim, pode passar, tá? Porque eu acho que vale a pena a gente acompanhar essa leitura, tá? Então, como a Djanira falou, o nosso capítulo é o capítulo 24, nós estamos iniciando esse capítulo. Tá? E durante algumas quartas, quando for o dia do Evangelho, nós vamos estar refletindo sobre essa passagem. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Essa citação do Cristo é considerada como parábola da candeia, embora alguns estudiosos julguem não ser uma parábola, né? Por não ter aquela história com personagens, com começo, meio e fim. Mas a gente vai trazer um conceito de parábola que é amplo. O próprio Haroldo Dutra fala que a parábola é considerada uma citação, uma comparação, uma frase, né? Então, ela está classificada como a parábola da candeia. E o Cristo a pronunciou já no finalzinho do Sermão do Monte. Foi onde ele fez essa citação. E a gente aqui está num ambiente, a gente está bem iluminado, né? Nós temos as lâmpadas clareando esse ambiente maravilhoso. Ó, agora veio com tudo, né? A luz se fez, né? Então, nós temos aqui um ambiente claro. Na época de Jesus, não era assim, né? Nós sabemos que as dificuldades eram muito maiores. Então, como que era feita a iluminação? Colegas aí, podem passar. Foi? Pode passar. Aí, aquilo ali é uma candeia, tá? A gente pode dizer uma lamparina. Na época de Jesus, daquele jeito, né? Feito de barro, onde se colocava o óleo, tinha uma corda, né? E essa corda, enquanto tivesse óleo, a candeia estava acesa. É o que eles tinham para iluminar as casas, né? Então, à noite tinha toda aquela preocupação em acender as candeias. E alqueire não é o que a gente... Pode passar? Isso. Alqueire não é essa medida de terra que a gente, né, entende hoje. Era um vaso, um vasilhame, que podia ser de metal, podia ser um cesto de palha, onde se guardava os líquidos, né, ou os secos. Então, o que Jesus vem entendendo, o que é a candeia, o que é o alqueire, a gente pode entender melhor a proposta do Cristo. Pode passar. Então, lá em Mateus, vai se falar assim, se der para ler, tá dando? Tá? Não está cortando nada? Tá, um pouquinho. Tá. Então, tá. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, 15 e 16, nós vamos ter essa citação: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Pelo contrário, ela é colocada sobre o candeeiro para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então aqui a gente começa a entender, porque é o finalzinho do Sermão do Monte, né? Então Jesus está falando da necessidade de fazermos brilhar a nossa luz. E ele faz essa comparação, essa colocação, que ninguém vai acender a candeia e vai pegar o cesto e vai colocar em cima, porque vai abafar a luz. Ninguém vai fazer isso, né? Porque é necessário que a luz ilumine o ambiente. Depois, lá em Lucas, nós vamos ter outra citação semelhante. Ninguém, pois... Tá dando para ler agora? Tá ficando meio, né? Tá. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-o sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Então, essa citação de Lucas, a outra foi a citação de Mateus. E o sentido, né, dos dois é o mesmo. Só que Lucas coloca que ninguém vai acender a candeia e colocar debaixo da cama. Essa é a palavra cama, também é um pouquinho diferente da cama que nós temos hoje. Porque no passado eles usavam o quê? Colchonete. Quando iam dormir, abriam no chão o colchonete. Quando acordavam, enrolavam o colchonete, né? Era assim. E o que Lucas está falando? Que ninguém vai acender a candeia e botar embaixo lá do colchonete, né? Porque vai incendiar, não vai iluminar, vai ser uma catástrofe, né? Então, aqui nós já temos a simbologia, né? O que Jesus está comparando essa candeia? Ele simboliza o quê? O conhecimento. Lembra quando ele falou para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento é que faz com que o espírito vá se iluminando, não é isso? E todos nós já trazemos em nós, em germe, essa luz, que nós vamos desenvolvendo nas várias experiências terrestres, nas várias encarnações, né? Então, é necessário que todo conhecimento não seja abafado. O que Jesus diz para a gente? Que o pouquinho que a gente saiba não pode ficar escondido, que a gente deve espalhar o conhecimento. Mas, para espalhar o conhecimento, nós também precisamos ter cuidados. Porque, às vezes, a gente passa a conhecer uma coisa e a gente quer que o outro também compreenda da mesma forma nossa. Vamos exemplificar? Me tornei espírita. E estou estudando, está uma maravilha. Reencarnação faz todo sentido, toda a lógica. Então, eu estou adquirindo conhecimento. Eu quero passar o conhecimento. Aí eu quero que o meu companheiro, que a minha filha, também entenda. A gente vai colocando na goela abaixo do outro aquele conhecimento. E será que é assim? Não. Porque cada um tem a sua maturidade, tem o seu tempo de entender, né? de estar ali percebendo as coisas. A gente não pode forçar, assim como o Cristo, em um momento, forçava. Ele não deixava de falar,
né? Mas não fazia de forma a impor aqueles ensinos, a impor a verdade. Ele respeitava o amadurecimento, o tempo de cada um. Mas a verdade é que essa luz, ela vai vindo à tona. No tempo certo, as coisas vão ser reveladas. Então, Kardec inicia esse capítulo comentando que é interessante que o Cristo fale, né, que não se deve cobrir a luz, né, que não se deve colocar o alqueire, né, que não se deve abafar essa luz, quando ele mesmo falava de uma forma muitas vezes incompreensível. Era uma forma difícil de entendimento, de difícil entendimento, né? E assim que os discípulos perguntaram: por que falas por parábolas? Né? Por que Jesus fala por parábolas? Pode passar aí para mim, que é só um quadro. Por que fala por parábolas? Por quê? Porque, primeiro, as parábolas imortalizariam os seus ensinos. Mesmo que não fossem compreendidos na época, seriam compreendidos posteriormente. Outra coisa, Jesus usava nas parábolas a linguagem da época, os costumes da época. Ele falava o quê? De pastor, de ovelha, de rebanho, de semente, de candeia, né? Eram os objetos materiais, a realidade material, que eles tentavam fazer uma comparação com a realidade o quê? Espiritual, né? O objetivo, a finalidade era o quê? Os valores, os ensinos referentes ao espírito. Mas ele ia fazendo as suas analogias, fazendo as comparações, né? Como o reino dos céus é comparado a um rei, né? Então ele colocava aquela realidade, né? Usava aquela linguagem, mas para falar de coisas muito mais profundas. E por que não eram entendidos? Justamente porque alguns não tinham a maturidade espiritual para compreender aqueles ensinos, como até hoje isso acontece, né? Mas, falando por parábolas, seus ensinos ficariam para que mais tarde fossem compreendidos, como ele mesmo falou, né? Eu irei, mas mandarei o Consolador, que irá esclarecer todas as coisas, quer dizer, que irá complementar e explicar aquilo que na época ele não pôde se aprofundar por conta da imaturidade espiritual. Pode passar para mim. Então a gente pegou um conceito dentre muitos de parábola. Foi? Então no meu eu adiantei. Tá, isso aí tá. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver essa luz. Então, Allan Kardec explica que essa sentença, como a gente falou, não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Então, se eu tenho uma criança de uma idade de 5 anos que está lá na pré-escola, eu não posso trabalhar com ela como aquele que está no ensino médio. Os conteúdos têm que ser proporcionais ao entendimento daquela criança. Então, é isso que Kardec está explicando, né? A verdade, ela é revelada ao seu tempo, né? Tudo ao seu tempo. Então, pode passar para mim. Lá nesse livro ali que tem em cima da mesa, Fonte Viva, acho que o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vem falar uma página sobre a candeia.
ele fala assim: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Então, a gente viu a ilustração da candeia. Era preciso botar o óleo, na época era usado azeite de oliva, era preciso usar o combustível. Sem esse combustível, não haveria luz. Então, Emmanuel nos diz que a nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Quer dizer, às vezes a gente gasta muita energia, né? Quer dizer, a gente despende as nossas forças, mas sem proveito. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento, mas a gente não quer passar o conhecimento. Ou a gente pensa assim, para quê? Né? Não vai dar em nada, não vai ser de proveito, mas também não tem que ser exatamente dessa maneira. Porque a gente pode, sim, passar o conhecimento. Se o outro vai assimilar ou não, é um outro problema. Agora, pelo nosso egoísmo, a gente também não pode ocultar, deixar de passar a mensagem. Por exemplo, na evangelização, quando as crianças chegam pequenininhas, não é porque elas são pequenininhas que a gente não vai falar de reencarnação, de imortalidade. Tudo isso é falado dentro da linguagem da criança, né? Trazendo coisas palpáveis. Quantas vezes, para falar de espírito, perispírito, a gente trazia um corpinho de um papel, o perispírito era transparente, uma folha transparente, mostrando que é algo não palpável. Então, a gente ia trabalhando esses conceitos, não deixava de trabalhar. Então, mesmo que o outro, dentro do nosso lar, por exemplo, a gente quer conhecer a doutrina espírita, e a gente quer passar. O outro, de repente, não vai aceitar. A gente vai deixar de passar? Não. A gente pode passar sem a cobrança que o outro entenda, sem a cobrança que o outro siga. Agora, uma maneira de contagiar, mais do que a palavra falada, é quando a gente modifica alguma coisa no nosso comportamento. Porque quando a gente modifica alguma coisa no nosso comportamento, o outro observa, fica curioso. Como que conseguiu modificar isso? Como que está agindo assim? Não é? Nos nossos grupos de estudo aqui na casa, que nós temos vários grupos de estudo sistematizado da doutrina, para quem quer aprender, para quem está chegando, que quer aprender. Uma coisa linda que a gente ouve das pessoas que estão participando é quando falam assim: nossa, quanta coisa agora eu já não faço, porque eu estou aprendendo que não é bom para mim, que eu não devo fazer. Então, é emocionante quando a gente ouve essas coisas, porque o que significa isso? Os ensinos da doutrina agindo na pessoa e transformando, porque essa é a finalidade de qualquer religião, né? Não é só da gente sair repetindo igual papagaio. Dona Emília, falei em papagaio, lembrei de Dona Emília, que me chamava de papagaio da casa. Papagaio, eu, Marcelo, né? Nós éramos os papagaios da casa. Então, mas o objetivo não é a gente sair, né, só falando. O objetivo de qualquer religião é que ela faça uma renovação na gente, seja ela qual for, tá? Essa é a finalidade. Então, é muito bom quando a gente ouve nos estudos sistematizados esse tipo de depoimento. E quando a gente entende, como diz Emmanuel no livro Fonte de Vida, que a nossa existência é uma candeia viva, que a gente precisa estar colocando combustível para que ela vá se iluminando, né? Então,
isso é muito importante. Então, o que seria, meninos, deixa eu ir falando aqui para não ficar... Ah, conseguiram, ó, vocês são os 10, hein? O que seria em nós esse combustível para manter a candeia acesa? São muitos, mas eu trouxe só alguns, 4 na verdade. Pode passar o primeiro. Como é que eu vou manter a candeia acesa? Estudando. Né? Se eu não sei nada, se eu não entendo nada, eu não vou passar nada, eu não vou renovar nada, eu não vou mudar nada, e eu vou remando assim. Né? É aquele barco lá no meio do oceano. Então, eu preciso estudar. Por quê? Quando eu estudo, eu vou refletindo sobre aquilo que eu estudo. Aí, na hora que eu faço uma bobagem, eu falei, gente, no estudo da semana passada, essa foi a nossa lição. E eu escorreguei. Aí a gente vai escorregar, porque é normal. Mas, ó, de tanto bater, né? Como é que é o ditado? Pedra, como é? Porque chega no outro estudo, vai cair aquela lição, no outro ano vai cair de novo. Aí na palestra caiu a mesma lição que caiu no estudo de quarta. Olha, é uma coisa, né? Fica. Aí a gente fala assim, que cara chato que está falando, hein? Já sei tudo isso, porque eu ouvi no estudo, eu li, aí sei, mas não faço. Né? Então eu não sei. Por isso que é preciso que que fique ali todo dia aquele eco na nossa cabeça. Até que um dia a gente vai conseguir fazer. Exercitando. Então, o estudo ele é muito importante, né? Porque ele vai nos dando possibilidade de assimilar conteúdos, de discutir, cada um dá a sua opinião. Tem uns que não aceitam de imediato, né? Mas vão ter o tempo para aceitar e vai assim por diante. Depois, o segundo, vamos ver se a gente está tentando manter a candeia acesa. Trabalho. Quando eu estou falando de trabalho, não é só dentro da casa espírita, é qualquer trabalho. O nosso trabalho, desde que esse trabalho seja um instrumento de crescimento e um instrumento para o bem, nós estamos mantendo a candeia acesa, o combustível para nos iluminarmos. Tá? O trabalho, nosso trabalho lá do dia a dia, para a manutenção da nossa vida. Se a gente faz, né, com devoção, se a gente imagina o trabalho de uma enfermeira dedicada, gente. Paciente numa cama sofrida e ela lá com carinho, fala alguma coisa agradável, faz o paciente rir. Gente, como que não acende luz nessa pessoa? O médico que trata bem o seu paciente, pelo menos que olha para você, né, que te traz uma palavra, que te anima, o professor, o dentista, o gari. Gente, tem gente varrendo a rua de manhã cantando, numa alegria, e você passa a dar bom dia, a pessoa, bom dia, aquele sorriso, chega a vir aqui, porque está fazendo uma coisa que está fazendo com vontade. É o seu ganha-pão, é o seu trabalho. E o trabalho, então, de doação, em qualquer casa religiosa. O trabalho de doação em que a gente vai lá porque a gente quer doar o nosso tempo. Então, a gente vai para o trabalho de doação achando que a gente está abafando. Já tenho o meu pedacinho lá no nosso lar, o espírita. Já tenho o meu pedacinho no céu religioso. Mas como que a gente vai para esse trabalho de doação? Como será? Existem várias maneiras de ir para esse trabalho. Eu vou porque eu botei o meu nome. Djanira botou o meu nome. Então, eu estou indo. Estou indo. Né? É diferente daquele que vai se preparando. Hoje eu tenho o meu trabalho. Né? Então, há várias maneiras de manter-nos acesos, nos iluminando através do trabalho. Outro. Depois, meditação. Hoje em dia, tem se falado muito na meditação.
Mas eu não estou falando sentar na posição de lótus e ficar falando um mantra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da meditação do aquietar-se. Por quê? Porque nós estamos, elétricos demais. Nós estamos a 100 km por hora. Mas a gente precisa se aquietar. A gente precisa da nossa busca a si mesmo. A gente precisa fazer a nossa viagem interior. É um momento para nós, um momento da reflexão. Quantas vezes a gente analisa o que a gente fez ontem, o que a gente falou para outra pessoa? Às vezes a gente parece que nem fez nada, some da mente, né? E Santo Agostinho falava justamente que a gente precisa, todos os dias ele falava, ao anoitecer, passar em revista o nosso dia. Olha só o que ele fala. Aparentemente uma coisa simples, né? Passar em revista o que a gente fez, com quem que a gente esteve, o que a gente falou, mas não dá tempo. A gente deita e morre. Então, às vezes, não dá tempo desse nosso encontro. Então, quando eu falo em meditação, é nesse sentido, do nosso encontro com o nosso eu, né? Da nossa avaliação, de pensar o que hoje foi mal, como dizem os jovens, o que hoje foi mal e que amanhã precisa ser melhor. A gente só vai poder dar um direcionamento quando a gente faz essa análise, né? E depois, persistência no bem. A persistência no bem, porque se eu não insisto nas boas ideias que me surgem, nas coisas boas que eu quero fazer, a gente vai ficando pelo meio do caminho, porque as dificuldades são inúmeras, gente. As dificuldades são muitas. Mais na frente a gente vai falar sobre um homem assim, que se a gente tem hoje essa lâmpada, essa claridade, graças a quem? Thomas Edison. Sabe quantas vezes ele fez o experimento? 1.200 vezes. Já pensaram nisso? 1.200 vezes, repetindo, mudando o que não dava certo. Porque a gente acha que esses grandes gênios da humanidade conseguiram a coisa de primeira. Que a gente não sabe da história, a gente acha, não, na primeira ele é um gênio, então se ele é um gênio, ele conseguiu de primeira. Não é isso? É isso que a gente pensa. 1.200 vezes. A gente, eu estou falando de mim, na segunda já vou ficando amarela. Não é assim? Na terceira, roxa. E na quarta, desiste. Não é mais ou menos assim? Então, a verdade é que essa persistência para as coisas que a gente acha que a gente vai melhorar, que vai ser bom para a gente, é assim, indispensável. É o combustível. Se não houver esforço, se nós não estivermos colocando ali o combustível, aí não tem como brilhar. Aí nós estamos abafando realmente, né, a luz e a condição. Então, a gente vai falar de alguém que insistia muito, quando esteve aqui encarnado, em falar que nós precisávamos acender a nossa luz, nos iluminar. E ele falava isso para as pessoas encarnadas e falava isso para os espíritos. Coloca para mim. Isso. A gente vai falar dessa pessoa que é o Frederico Figner. Ele nasceu na Tchecoslováquia, filho de pais que estavam passando por necessidade. Então, ele tinha irmãs, ele resolveu, aos 16 anos, deixar a casa e foi para a América, foi para os Estados Unidos. Ele tinha 3 objetivos nessa viagem. Primeiro, pagar as dívidas do pai, que se encontrava extremamente endividado, falido mesmo. Arranjar um dote para a irmã,
Porque na época, para casar, a moça precisava de um dote. Então, o pai tinha que ter um dote para casar uma irmã lá. E o terceiro era não morrer de fome. Esses eram os objetivos do Frederico Figner. Então, ele foi para os Estados Unidos, caiu no mundo, né, literalmente, para tentar a vida. E lá ele teve a sorte, então, de acompanhar, de conhecer o Thomas Edison, né, que estava, na época, lançando o fonógrafo. A foto aí do fonógrafo, isso, do fonógrafo, que mais tarde, né, daria, seria assim, o início, e mais tarde chegaria o quê? Ao toca-discos, né, que era um aparelho de reprodução, gravação do som, esse fonógrafo. Então, o Frederico Figner ficou assim, encantado com aquilo. Aquilo estava, sim, fazendo uma renovação. E esse foi o primeiro invento do Thomas Edison, antes de chegar, né, à lâmpada. Ele teve várias descobertas, né? Fez várias descobertas. Então, o Frederico Figner ficou, né, acompanhando todo aquele processo e resolve, já tinha algum dinheiro, começou a comprar alguns fonógrafos e tubos de rolos, né, para gravação, e resolveu voltar e passou por vários lugares, América Central, até chegar no Brasil. E quando ele chegou no Brasil, começou trazendo aquela novidade. O que aconteceu? Começou a chamar a atenção. Primeiro no norte do país, e ele foi vindo até se estabelecer no Rio de Janeiro. E conseguiu montar, então, pode passar, a Casa Edison, no Rio de Janeiro, que eu trouxe, que foi a primeira na venda, na comercialização e importação dos fonógrafos, tá? E depois, mais adiante, ele também lançou a gravadora Odeon, né? Já com a produção de disco, do disco de vinil, toda aquela forma rústica do passado. E assim ele era um visionário, né, um comerciante, tinha já aquele dom, aquele ímpeto para os negócios, foi crescendo, foi enriquecendo a tal ponto de abrir filial em São Paulo, né? Mas ele não tinha crença nenhuma. Até que certa feita ele conheceu o filho de Luiz Antônio Saião, que também foi um grande espírita, né, do passado, e o filho de Saião ia lá na loja dele, batia altos papos, e ele ia falando de espiritismo, de cristianismo, porque então até Frederico não tinha crença nenhuma, né? Nem Deus sabia se acreditava, mas tanta conversa daqui, conversa dali, que certa feita, e na época, o que acontecia? Os espíritos, através da mediunidade, enviavam para os doentes receitas, né, homeopatas, de homeopatia, e os doentes usavam aquelas receitas, era algo comum na época. E uma vez o Frederico tinha um trabalhador que a esposa estava muito doente e ele preocupado. Ele também tinha aquele olhar para o outro, era uma pessoa boa, embora fosse um homem rude, às vezes de primeira impressão era um homem muito de difícil trato, mas não era. Na verdade, era uma pessoa que queria fazer o bem. Então, ele foi lá pedir, vendo que a esposa do trabalhador dele estava doente, talvez precisasse fazer uma cirurgia, ele foi lá no Luiz Antônio Saião, olha só, aquela coisa lá que acontece lá nas casas de vocês, será que você não poderia trazer uma receitinha para eu mandar para a esposa do meu funcionário? Aí, claro, né, foi feito lá, foi psicografado, então, uma receita, e conseguiram a medicação, e a senhora foi tomando a medicação e foi se restabelecendo. Nem precisou fazer a cirurgia, então ele ficou muito
muito admirado com aquilo. Aí doutor Luiz, o filho de Saião, começou a falar sobre a oração, sobre a prece, sobre a intervenção do mundo espiritual, e ele começou a ficar encucado, até que ele começou a conversar com Deus, fazer as orações, fazia os pedidos, e ele via que a coisa ia melhorando, que o que ele pedia, de repente, ia clarando na cabeça dele. Então aquilo foi dando uma força. Começou a fazer oração para Maria, mãe de Jesus, e também a coisa, né, foi acontecendo, e ele foi ficando muito admirado e quis conhecer o Espiritismo. E então ele foi participar das reuniões, foi estudar a doutrina, até que essa pessoa chegou a ser o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E trabalhou muito pela causa espírita, junto com Bezerra de Menezes, com os grandes espíritas do passado, Guilhom Ribeiro. Trabalhou e trabalhou, ao ponto de sair de manhã, ir para a federação, depois ia para as lojas, à noite voltava. Ele era incumbido de receber, pegar os receituários, dar para as pessoas, visitava doentes, levava medicamento, enfim, uma vida de caridade, de dedicação à doutrina e caridade. E aconteceu que, aos 80 e poucos anos, ele desencarna, 81 anos, desencarnou. E aí começou, então, uma saga, né? A vida dele, a gente tirou desse livro, tá? Grandes Espíritas do Brasil. Tem aqui relato, né, de muitos espíritas do início, né, da doutrina no Brasil. E ele desencarnou. E, para a surpresa dele, porque ele fazia muita coisa, ele achou que ia para nosso lar, né? Ninguém que pensa, né, dessa forma. Trabalhador, ele era doutrinador, gente. Tem noção? Doutrinava os espíritos na mesa mediúnica. E falava muito, você tem que fazer brilhar a sua luz. Falava para os espíritos, falava para os encarnados, por isso que eu lembrei dele, falando da candeia, lembrei dele. E desencarnou e percebeu-se que estava no aperto, num certo aperto. Né? Pode passar a figura? Então, ele ainda não tinha, mas olha, olha o aperto dele. Foi recebido por Bezerra de Menezes e por uma filha que havia desencarnado antes, né? Ele tinha perdido uma filha, foi um momento de crise na família, de muita dor, mas Bezerra de Menezes, essa filha e seu guia espiritual o receberam, né, na espiritualidade. Só que ele estava em muita agonia, né, muito intranquilo e muito sofrimento. E antes de ser feito o desligamento, porque ele se encontrava realmente numa situação complicada, numa inquietação muito grande, ele foi levado para a praia. Por que para a praia? Para se recompor. Isso quer dizer alguma coisa para a gente? Vamos caminhar amanhã mesmo, né? Mesmo se estivesse chovendo, o mar, as energias nos recompõem, né? Nos auxiliam. E ele foi levado para lá, ainda no momento do velório, aquela coisa toda que vocês vão ler no livro, que é o dever de casa. Lê o livro. Que livro? Voltei, né? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aqui ele usa o pseudônimo de Irmão Jacó. Ele usa esse pseudônimo, Irmão Jacó. Então, o que aconteceu quando ele desencarnou? Quando ele estava ainda encarnado, ele tinha a ideia que quando ele desencarnasse, ele já ia dar mensagem através dos médiuns. Ele já estava preparado, né? Então, ele ia dar mensagem. O que aconteceu? Ele não conseguiu, né, dar logo de cara essas mensagens. Então, e quando ele chegou no plano espiritual, para sua surpresa, ele observava a luz nos espíritos, mas ele não tinha luz, né? Dele era uma coisa opaca, né?
E aquilo fez muito mal para ele. Por quê que ele não tinha a luz? E ele foi acolhido, levado, né, para regiões de tratamento, e ele ficava muito triste, muito incomodado, porque via os espíritos com uma certa luz, e cadê a luz dele? Não tinha luz, né? Então aquilo para ele era um sofrimento, porque do lado de lá não havia ninguém apontando nada, acusando nada. A própria consciência o atormentou. Tá? Porque nós não vamos ter julgamento. Você fez isso, você fez aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a sua própria consciência o atormentava, porque ele não tinha luz. Aí, de repente, do lado de lá, ele encontrou espíritos que ele doutrinava na mesa mediúnica. E os espíritos diziam assim: você está apagadinho, né? Mais ou menos, né? Eu que estou falando, mas nesse sentido. Cadê a sua luz, Jacó? Cadê a sua luz? E realmente, ele não tinha luz. E certa feita, eles estavam se reunindo, né? Seriam levados para um lugar, e ele observou, então, chegando uma pessoa muito iluminada. E ele ficou encafifado que a pessoa vinha iluminada. Que teria sido essa pessoa na Terra? Quem lembra? Professora. Iluminada, com algumas crianças ao redor dela. Iluminada. Mais vergonha ele sentia, mais ele sofria, porque ele não tinha luz. Aí, em um certo capítulo, ele vai falar um livro gostoso, eu acho que pouco lido por nós espíritas. Importante ser lido. Eu lembro que eu reli quando na juventude, tanto que a capa não é mais essa. Coloca para mim. A capa já mudou de capa, essa é a capa antiga, né? E eu reli na minha juventude, quase nem lembrava dele. Eu lembrava sim. E fui reler. Gente, né? Muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa séria para a gente pensar. Então, aí ele fala assim: por que não me lembrava mais vezes na Terra que retornaria ao lar espiritual? Quem está lembrando aí que vai retornar ao lar espiritual? Porque a nossa verdadeira morada não é essa. Nós estamos lembrando que nós retornaremos? A gente não quer nem falar nisso. Falar em morte. Você está falando em morte? Que coisa, hein? Vamos falar de outra coisa. Então, né? Então fica difícil. Eu pensara na morte, ele falando, eu pensara na morte, aguardara sereno e providenciara quando julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Ele fez todas, né, tomou todas as providências. Todavia, não supunha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz, mais intensamente na causa que abraçamos. Aí ele vai falar uma coisa muito importante: eu não providenciar a luz para mim mesmo. Conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das caridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades. Doutrinar a muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientar o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade da minha alma. Mantinha-me no perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. O que é isso no mesmo aspecto? Quer dizer, não tinha luz. Não tinha, embora ele fizesse o bem. Embora ele realizasse obras, mas faltou algo. Faltou algo.
como as coisas são feitas. Porque do lado de lá, ninguém vai estar apontando nada, ninguém vai perguntar qual a sua religião. Uma religião tem soberania sobre a outra. Qual é a sua religião? Não. A nossa consciência é que vai nos cobrar. O que nós fizemos no nosso tempo? O que nós fizemos nas nossas oportunidades? Que valor eu dei à existência terrestre? E esses são os questionamentos, né, que chegarão até nós. E aí, em um momento em que ele se sentia muito triste, muito sofrido, o Bezerra de Menezes coloca para ele essa citação: ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a bondade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Então lá, o que ele começou a fazer? Ir para grupos de estudo. Olha que maravilha. Aqui na Terra a gente quer fugir dos grupos, né? E foi o caminho que ele encontrou antes do trabalho foi ir se reunir para estudar e se confortar e entender o que acontecia com ele mesmo. Então foi para os grupos de estudo, foi recebendo o amparo, né, de todos aqueles espíritas que trabalharam com ele na Terra, que o antecederam, que se reuniam, que falavam, que estudavam, para que ele fosse trabalhando. Até que certa feita, não vou falar como, porque é o dever de casa, mas certa feita ele percebeu-se. Aconteceu um fato e ele percebeu uma luz. E a luz vinha e irradiava nele. Era uma luz rosácea. E ele perguntou, mas quem é que está chegando aí? Porque ele estava percebendo a luz. Ele achou que era a luz de um espírito. No entanto, depois ele descobriu que já era a luz que vinha nele mesmo. Com o aprendizado, com a sua renovação. Aí depois quem lê vai ver o que fato foi esse que aconteceu, que fez, que marcou para que a luz dele começasse a vir à tona. Não vou falar porque é dever de casa, tá? E a gente pensa que nós temos muita coisa para fazer. E nós não vamos dar conta de tudo. Por isso o Espírito falou, espera sem angústia, mas ama sem paixão. Mas é um exercício, porque o nosso amar ainda é paixão. Essa é a verdade. A gente ama, mas esperando que o outro nos ame. A gente ama acorrentando, aprisionando, se aprisionando. Então, há muito trabalho na nossa trajetória. Por isso que a gente não pode, não deve, né, se iludir. A gente não deve se iludir, a gente trabalha, mas trabalha sem expectativa. Já tenho meu lugar lá no nosso lar, porque eu vou à sopa, eu dou passe, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Vamos trabalhar. Sem esperar a recompensa. Porque o nosso problema é que a gente espera a recompensa. Fui, marquei meu ponto, né? Mas tem os desígnios de Deus e a nossa realidade espiritual, a gente ainda não entende com profundidade. A gente, às vezes, tem uma visão simplória demais, né? E aí, no Evangelho, como que Kardec também comenta isso, que a gente reforça tudo que a gente falou. Na medida em que há esperança na luta educativa, é isso?
Perseverança, desculpa. Na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Caminhando em direção ao bem, o espírito se liberta pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtude, perseverante. Por outro lado, mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé, aprende a incorporar a luz em si mesmo. Tudo um passo atrás do outro, tudo devagar. Importante é que a gente faça, que a gente persevere, né? Que a gente tire da ideia aquela coisa, para quê? Está adiantando de nada, né? Quanto mais eu estudo, mais coisa negativa me acontece. Mas as dificuldades acontecem, mas você está estudando. Então você está tendo subsídios para lidar melhor, para compreender mais. Mas aí vem a dificuldade. Para que eu estou indo? Para que eu estou indo naquela casa religiosa? Depois que eu comecei lá, aconteceu uma opção de coisa esquisita. Comecei lá mas as coisas esquisitas aconteceriam. Quando a gente começa a ir a estudar, a tentar mudar alguma coisa, nós temos maiores possibilidades de enfrentar melhor os espinhos. Porque o problema é que a gente não quer espinho. Espinho dói. A gente não quer espinho. E a gente esquece que a gente está num mundo de expiações e provas. Como é que não vai ter espinho? Né? Então, a problemática toda é essa. É que nós ainda queremos tudo muito fácil. E não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu estou me iludindo e iludindo a todos. Não é fácil. O trabalho de burilamento é árduo. Mas pensar que todos nós chegaremos lá é magnífico. Pelo nosso próprio esforço, todos nós chegaremos lá. Não há privilegiados. Não há privilegiados. Todos nós conquistamos. Se aqui na Terra há privilegiados que não suaram, que não trabalharam, que não sofreram, que não lutaram, é outra coisa. Mas em relação à realidade espiritual, é muita luta. É labor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse o mestre. Esse conhecimento da verdade é um processo muito longo e muito árduo. Árduo por quê? Porque nós nos iludimos pelas coisas da matéria. Muitas encarnações nós nos perdemos pelas ilusões da matéria. Então, lembrando o irmão Jacó, se eu pensasse mais que um dia eu vou retornar para a pátria espiritual, se eu pensasse mais nisso, com certeza nós minimizaríamos o sofrimento. Porque a gente pensaria assim, me dá o sapato é meu. A gente não ia ficar brigando agarrado no sapato. Tá? Igual adolescente, que não é só adolescente que faz isso, mas tudo bem, nem criança nem adolescente. O sapato é meu! Né? Até quando o sapato? Até quando será meu? Ou é meu? Essa é a pergunta. Eu não sei. Então, me permitam para a gente finalizar as reflexões dessa noite. A gente vai ler uma oração do final do livro. Os espíritos estão reunidos. Que espíritos? Olha, pouquinhos. Olha, Bezerra de Menezes, Guilhom Ribeiro, Francisco Cirne, Inácio Bittencourt, Frederico Júnior, Batuíra, Petitinga, Emmanuel, André Luiz, todos estão lá em estudo, traçando novos objetivos de trabalho. E
também o irmão Jacó lá, aprendendo e participando. Então, André Luiz encerra aquela reunião com uma oração que me permitam que eu leia para vocês, quando ele diz assim: Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar. Mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja, assim seja.